noite nós queremos te agradecer pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. E eu quero te pedir que o Senhor continue me usando como instrumento teu. Eu reconheço a minha pequenez e te peço em nome de Jesus que o Senhor venha falar de uma forma tremenda. Espírito Santo, continua à frente, que a tua palavra seja entendida e praticada nessa noite em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Como sempre no culto de ceia, a Silvia está pintando um quadro profético. Comenta um pouquinho desse quadro, Silvia, fala um pouquinho aí, está sendo filmado para o mundo todo, aqui da capital do universo. Glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, eu estou pintando em Efésios 4:12, onde fala do ministério de Jesus, os 5 ministérios de Jesus. E aqui eu estou colocando o apóstolo, que representa o leão, e a águia, que é o profeta. Amém? Glória a Deus. Depois a gente fala no final do culto. Fechou, Eliezer? Gente, faz 2 domingos que eu prego aqui e eu prego sobre a vida de Moisés. Até eu digo que eu estou fazendo um filme, né, construindo um futuro glorioso, porque eu não consigo sair de Moisés. Eu fiz a parte 1, fiz a parte 2, a missão, hoje é a parte 3, o encontro com as águas amargas, e nós vamos ter 4, construindo um futuro glorioso em Tóquio, e a gente vai ter várias, vai ser uma saga, já que o Van Diesel me imita, então eu vou imitá-lo aqui. Mas eu estava em Brasília ontem, eu estava conversando com um adorador, um homem bem conhecido no meio gospel de adoração. Ele é bem conhecido fora também, ele é amigo da galera, os adoradores lá daquela igreja Bethel Church, e o cara é muito influente. Eu contei a mensagem para ele, falei, cara, Deus está falando muito comigo sobre Moisés. E ele falou assim, cara, é profético, eu vou te contar algumas coisas. E ele me contou que Moisés, quando Moisés nasceu, Moisés era um cara que foi chamado para ser libertador, amém? Quando Moisés nasceu, houve um decreto de morte. Houve um decreto assim, mate todas as crianças de 2 anos para baixo. E quando vocês conhecem a história, quando Moisés é colocado no rio, a irmã dele, que tinha um ministério profético e de adoração, ela mais para frente, como adulta, ela pega um pandeiro e faz não sei quantas mil pessoas dançar, ela tem essa unção de adoração. Ela vai ao lado do rio, acompanhando e cuidando do irmão, e ela disse assim, ele falou, o ministério profético sempre protege o ministério libertador. Ele falou, Bigard, 2000 anos depois, Jesus Cristo nasce, um decreto de morte é lançado na terra de novo falam assim, pode matar as crianças de 2 anos para baixo, e aparece um anjo para o pai de Jesus, José, ministério profético, que diz assim, leva o menino para o Egito e protege ele lá. Mais uma vez o profético protegendo o libertador. 2000 anos se passam, entra nós. Ele falou, cara, o que Deus estava te mostrando é para a nossa geração, porque ele falou assim, eu não lembro em que ano, mas quando teve o Woodstock, foi lançado um decreto de morte, porque começou a ideologia, sexo, drogas e rock and roll, e começou um tempo depois, alguns países liberar o aborto, decreto de morte. E hoje, nunca teve tão forte o ministério profético e apostólico, protegendo os libertadores. Nós estamos vendo a adoração sendo levantada no Brasil inteiro, e no mundo todo, Deus levantando pessoas, que quando eles começam a cantar, algo tem acontecido. E, queridos, o que ele falou assim, cara, essa mensagem é de Deus, essa continuação, eu vou até escrever um livro sobre isso, eu vou juntar as 3, 4, 6, eu não sei quantas mensagens vão ter, e eu vou fazer um livro, porque ele falou assim, o que Deus está nos ensinando, é que a gente precisa aprender com Moisés, como viver hoje, porque nós somos os libertadores dessa época, e libertar significa mudar a conduta e a cultura de um lugar. E ele comentou de um amigo dele, que ele orou e profetizou, você vai ser um dos caras mais influentes do cinema em Hollywood. E esse cara fez um curta-metragem no Brasil, ganhou, e a galera, os assistentes do Steven Spielberg, viram o curta-metragem e chamaram. E esse meu amigo falou, o meu amigo está trabalhando com ele, está aprendendo com ele. Ele falou, Bigard, tem vários cristãos lá em Hollywood, entrando e começando a mudar uma cultura. E ele falou, Deus está levantando pessoas nesse mundo hoje para influenciar a política, para influenciar as artes, para influenciar todos os meios. Eu quero
dizer que você não está aqui na igreja hoje para bater um cartão e dizer: Deus, que bonitinho que eu estou aqui. Você está aqui para aprender a como influenciar onde você está. Você é um agente transformador. E essa mensagem de hoje tem a ver sobre isso, porque eu não consigo sair desse meio. Quando eu acho que vou terminar a mensagem, continua. Então, nós estamos falando sobre futuro. E o que eu comentei? O nome da mensagem de hoje, eu vou passar muito rápido pela parte 1, pela parte 2, porque eu já falei aqui. Se você tiver curiosidade, entra no site Bola de Neve Curitiba, já está lá? boladenevecuritiba.com.br. Você vai assistir Construindo o Futuro Glorioso 1, Construindo o Futuro Glorioso 2, a missão, e agora eu vou falar da 3. Mas eu vou passar muito rápido, posso? Amém? Nós vamos falando sobre a vida de Moisés, porque ele foi um cara que impactou. E a gente aprendeu algumas coisas com Moisés. A primeira coisa que a gente aprendeu foi que ele não permitiu que o palácio corrompesse a essência dele. Não sei se vocês lembram, mas ele foi levado ao palácio, tinha o melhor da terra, tinha acesso ao melhor de Deus, ao melhor do mundo, às riquezas de Faraó, mas ele não se esqueceu de quem ele era. E Deus ensinando: se você quer fazer a diferença na sua terra, não importa quanto você tenha, quem você seja, qual grande seja o teu nome, você não pode esquecer da sua essência, quem você é. Aí a segunda lição que nós aprendemos é que Moisés, ele percebeu que na sua essência havia uma sede de uma coisa boa. Quando ele estava aqui usando e vendo o melhor da terra, toda hora ele saía e ia para a janela olhar o povo sendo maltratado, e ele dizia: eu vou mudar isso, eu vou mudar. Ou seja, mesmo ele tendo acesso a tudo, dentro dele tinha um sentimento, e ele não desprezou o sentimento. O que Deus está nos ensinando, e quando Ele coloca um talento dentro de nós, quando Ele coloca algo dentro do nosso coração, Ele está querendo que você não despreze. Porque aquilo que pode ser desprezível para os outros é tudo que Deus quer para fazer a diferença na tua vida. Amém? Então você precisa aceitar. A terceira coisa que a gente aprendeu é que mesmo quando Moisés teve toda essa direção, mesmo assim, ele tomou um atalho, ele não soube ser paciente, e ele teve algumas perdas. Fala para o irmão do lado: todo homem de Deus, fala assim, toda pessoa que quer escrever uma nova história vai ser trabalhada por Deus na paciência. Meu irmão, Deus não usa pessoas impacientes. Por isso que Moisés, ele toma esse atalho para nos ensinar. E o mais sábio não é aquele que aprende com os próprios erros. O mais sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Vocês estão aqui? Estou vendo a galera procurando as moscas. Meu irmão, a gente limpa a igreja, você não vai achar mosca aqui. Então olha para mim. Presta atenção. Outra coisa que a gente aprendeu. Moisés, ele não permitiu que a dificuldade matasse a sua essência. Ele está no palácio, tendo acesso ao melhor da terra. Toma um atalho, tem que fugir. Daí ele vai trabalhar cuidando de gado para o sogro. Aí, quando Deus se manifesta para ele, o que ele faz? Deus fala assim: Moisés, Moisés. E ele de bate pronto diz: eis-me aqui. Porque ele reconhecia a voz de Deus. Ou seja, quando ele tinha muito, ele reconhecia a Deus. E quando ele não tinha nada, ele reconhecia a Deus. O que Deus está nos ensinando? Que não importa em que lado da balança você esteja, sua essência tem que ser a mesma. E que todo homem de Deus vai ser testado às vezes no muito e também no pouco. Quer conhecer uma pessoa, dá um cargo para ele. Quer conhecer uma pessoa, dá dinheiro para ela. Quer conhecer mais ainda, tira o cargo e tira o dinheiro. Amém? E Deus, Ele nos conhece, então Ele vai nos testar nisso. Quinta coisa que nós aprendemos, que Moisés entendeu que atrás de uma manifestação de Deus viria um chamado de Deus. Ele vê a sarça queimando e aí ele acha muito bonito aquilo. Mas aí ele fala: puxa, Deus o pede para fazer algo. Muitos na igreja querem ver o fogo, na hora do louvor dizem: Deus, mostra a tua glória, fala comigo. Mas quando Deus fala, o cara: opa, eu não quero. E Moisés estava ensinando o contrário. E aí nós aprendemos que Moisés teve que acreditar que a direção que Deus deu para ele era correta. Vocês estão aqui ainda comigo, seguindo? Quando Deus está falando com ele na sarça ardente, Deus fala assim: filho, eu quero que você volte para o Egito. Ou seja, Deus tinha um futuro maravilhoso para Moisés. Mas Deus nunca vai levar eu e você para o futuro sem que a gente trate o passado. Então Ele pede para Moisés: volta para o Egito. Volta para aquele lugar que você disse que nunca mais ia voltar. E é quando eu falei na última vez que eu preguei, quando você gospe para cima. Eu nunca vou fazer isso. Quantos disseram: eu nunca vou entrar numa igreja, estão aqui me ouvindo, né? Quando a pessoa diz: eu lembro que a Vivi falou há alguns anos
tá bom, nós vamos ser missionários, mas Deus só não pode nos levar para o Rio e para Curitiba, foram as duas cidades que nós moramos. Então é quando Deus fala assim, sabe, amado, quando você gospe para cima, parece que é despertado, é tocado o alarme do anjo do guspe para cima. Porque o anjo, opa, cuspiram para cima, e ele fala, cadê você? E ele fica te seguindo com o guspe na mão. Ele fica te seguindo, te seguindo, te seguindo. Quando você menos espera, ele solta. E você acaba fazendo aquilo que você falou que nunca ia fazer. E às vezes a gente não faz isso, que às vezes, a maioria das vezes é Deus nos pedindo. Porque a gente tem orgulho. Porque nessa hora, quando Deus pede para você voltar para o Egito, é a mensagem que o Eliezer falou, não é mais para chamar de Bob. Que o Eliezer falou, mas agora vai ser difícil, hein? Mas, quando Deus te puxa para trás, é uma sensação de perda, mas na realidade Deus está querendo te puxar para perto do coração dele e falar, aprende mais comigo. Ele se entregou para a polícia, quantos anos você ficou lá? 1 ano? 9 meses preso, uma condenação de quantos anos? De 5, ficou 9 meses. Então assim, filho, estou te puxando para trás, mas agora ninguém te segura. Vocês estão aqui? Mas muitas pessoas não querem dar um passo para trás e ir para o Egito, porque tem orgulho. O que vão dizer de mim? Né? O que vão dizer? Poxa, estou me entregando. Então, Moisés, ele acreditou que quando Deus falou assim, volta para o Egito, era a melhor coisa de Deus para ele. E isso tem a ver com você abrir mão de coisas. Quando Deus te pede algo, filho, abre mão. Muitas vezes você diz assim, o Senhor quer o meu mal. Ele está falando, não, pelo contrário, eu quero o teu bem. Eu sei como você vai sofrer na frente. Abre mão de algo. Dá um passo para trás, retrocede. Estamos aqui? Outra coisa que a gente aprendeu, que Moisés aprendeu a depender de Deus, mesmo quando tudo estava dando certo. Olha só, Moisés, ele vê tudo acontecendo. Ele vê as pragas se cumprindo, o mar se abrindo, o mar matando os inimigos. Ele vê a sarça ardente, ele vê tudo. E aí depois ele vê o povo saindo, e vê a sarça, ele vê coisas maravilhosas. Ele poderia dizer, legal, Deus já cumpriu tudo o que falou, agora não preciso fazer mais nada. Mas ele sobe no monte, fica 40 dias orando a Deus, mesmo vivendo coisas sobrenaturais. E o que isso me ensina? Que ele continuava dependendo de Deus. E o que eu vejo hoje em dia? Que as pessoas vêm na igreja e pedem um trabalho, um marido, uma saúde, alguma coisa. E quando Deus dá, ao invés de voltar para o monte e falar, Deus, eu continuo te amando, os caras fogem e dizem assim, não, eu já tenho o que quero. Já tenho a minha família, já tenho o meu dinheiro, já tenho a minha saúde. Valeu, Deus, obrigado, agora pega o próximo. Vocês estão aqui? Não foi o que Moisés fez. Moisés pegou e ele literalmente cuidou de obedecer a Deus. Agora, começa então agora o início da saga, Construindo um Futuro Glorioso, parte 3, o encontro com as águas amargas. Meu irmão, tá parecendo um filme de Spielberg aqui, mas ó, eu vou te dizer, tô bem na filmagem aí? Galera filmando. Mas vamos lá, número 8, 8ª lição. Fala para o irmão do lado, Moisés entendeu o que era ser um agente transformador. Abra a tua Bíblia comigo no segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 15. Exodó 15. Por que você está aí num teclado? Tudo bem, pode ficar. Depois você faz. Vamos lá, Êxodo 15, versículo 22. Até se puder fazer a transição já ia ser legal, porque eu prefiro só aquela música suave de teclado. Vamos lá. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Repita comigo, amargas. Por isso chamou-lhe Mara. Amados, olhem para mim. A água é o elemento básico para a sobrevivência de um ser humano. Nós podemos ficar até um bom tempo sem comer, mas sem beber é humanamente impossível. E por obedecer à direção de um homem de Deus, eu me imagino que o povo estava pensando o seguinte: ei, eu estou obedecendo Moisés. Moisés é o
ouviu a Deus, ele teve a direção de Deus, a visão de Deus. Então nada de mal vai nos acontecer, nada amargo vai estar à nossa frente. Sabe o que eu aprendo? Que toda história, para ser boa, tem que ter um pouco de drama. Você já assistiu um filme que, quando você acha que vai acabar o filme, você já fala assim, tá bom, o filme é demais, sequestram a filha do mocinho. Aí começa tudo de novo. Aí quando você acha que vai acabar, acontece outra coisa. Um dia eu assisti um filme, e na primeira hora do filme, eu falei assim, uau, um dos melhores filmes que eu já assisti. De repente, o filme vira. Meia hora depois, o filme vira. 2h30 de filme. Virou umas 5 vezes. Se tivesse acabado na primeira hora, eu já estava feliz. Depois de 2h30, eu estava em estado de choque. Que filme é esse? Meu irmão, se Deus é o Deus das artes e deu a sabedoria para as pessoas que fazem filme colocar um pouco de drama, você acha que Ele não ia pôr drama na nossa vida? Você acha que Ele não ia falar assim, cara, tua história está muito docinha. Você precisa ter um drama, você precisa um pouquinho preso. Você precisa acontecer alguma coisa, você precisa ter essa história. O povo está lá, eles veem as pragas se cumprindo, eles ficam ilesos, eles veem o mar se abrindo e o mar se fechando em cima dos egípcios, do exército egípcio. E isso seria suficiente para nós, para dizer, uau, que Deus é esse? Contudo, presta atenção, quando você está vivendo uma história com Deus, você se torna cego para os benefícios dele. Você já viu uma pessoa reclamando da vida, e você que está fora, você olha e fala, cara, você não tem motivo para reclamar. Você não sabe do que você está falando, eu estou de fora da tua vida, estou vendo, tua vida é maravilhosa. Mas quando o cara está inserido, ele começa a achar coisas para reclamar. É por isso que a Bíblia diz em Salmo 103, versículo 2, bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Repita comigo, benefícios. É por isso que a Bíblia diz isso. Nunca se esqueça do que você está fazendo. Nunca se esqueça dos humildes começos. Nunca se esqueça do drama que eu pus na tua vida. E aqui, Êxodo 15, 24, olha o que a Bíblia diz. Êxodo 15, 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que havemos de beber? Como assim? Eles estavam dizendo para Moisés, Moisés, você quer que a gente morra de sede aqui? A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra. Se ele não fosse manso, ele ia dizer mais ou menos assim, os seus encardidos, vocês acham que eu quero o mal de vocês? Quantos livramentos! E vocês acham que um pouco de água amarga é o fim? E eu vejo aqui 2 lições, repita comigo, 2 lições. Primeiro, a primeira lição é que para quem não quer ser ajudado, qualquer sinal de amargura já significa o fim. Eles nunca quiseram ser ajudados, o povo de Israel. E é incrível, você tenta ajudar pessoas, você faz tudo por elas, e no primeiro aperto, na primeira situação onde se encontram com águas amargas, com situações difíceis, vocês estão aqui? Amém? Facebook tá bom não, né? É mensagem, amém. Na primeira situação onde se encontram com águas amargas, com situações amargas, eles se esquecem de tudo que você fez, e agora você de amigo se torna o seu pior inimigo. Amado, cuidado com pessoas assim. Cuidado com pessoas que não têm um depósito dentro delas. Pergunta para mim, como assim depósito? É um depósito, é um reservatório de boas lembranças. Escute. É quando você dá uma direção para uma pessoa, quando você é chefe, pai, líder, pastor, e essa pessoa acaba se encontrando com águas amargas. E quando a pessoa tem um depósito dentro dela, ele diz assim, ó, o meu pastor, o meu líder, o meu chefe, o meu pai, eles não querem o meu mal. Olha tudo de bom que eles já fizeram para mim. Não é um pouquinho de águas amargas que vai apagar a bondade que eles já fizeram. Agora existem pessoas que não têm depósito. Você pode fazer bem para eles a vida toda. Você pode deixar eles morando na tua casa a vida toda. Um dia que você pede, meu irmão, você está com 43 anos, dá para você sair na minha casa para poder, né, isso, um amigo, para tomar a tua vida. Ele sai falando, nunca me ajudou, vagabundo. Já viu gente assim? Pessoas sem depósito. Então a primeira lição, quem não quer ser ajudado, um pouquinho de água amarga já é o fim. Mas a segunda lição é que quando alguém é chamado por Deus, não existem águas amargas demais que não possam ser transformadas. Amém? Aqueles que não querem passar por águas amargas é porque não têm paciência.
elas serem transformadas, porque Deus sempre vai trabalhar com a paciência. E não se transforma a água de uma hora para outra. A transformação dura um tempo. E nesse processo ele vai trabalhar a nossa paciência. E Moisés, ele age com paciência aqui. Amados, alguém chamado por Deus sabe que é questão de tempo para a amargura se tornar em doçura. Alguém chamado por Deus sabe que é questão de tempo para ele poder estar dando testemunho. Ei, um dia eu me entreguei, agora eu estou livre. Um dia eu passei dificuldade financeira, agora não. Um dia eu ficava sozinho, me senti sozinho, agora Deus me deu um lar. Uma coisa é você ter uma casa, outra coisa é você ter um lar. Sabe o que eu quero que você entenda? Que quem é um homem, uma mulher guiado por Deus, ele sabe que entre a amargura e a doçura tem um tempo e ele não retrocede nesse tempo. Versículo 25, vocês estão aqui prestando atenção ou vocês estão viajando? Primeira ou segunda? Meu Deus, esses dias eu preguei para uma igreja de 20 pessoas, estava mais desanimado que vocês. Vocês estão prestando atenção? Bem. Não, pastor, nós estamos apanhando. Nem começou. Tipo, esse aqui é só o mel. Tipo assim, toma uma coisinha doce para aquilo que vem. Olha que interessante, versículo 25. Então Moisés chamou o Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Meu irmão, você não prestou atenção no que eu falei, senão você estaria com uma cara de arregalada assim. Como assim? Olha que interessante, por obedecerem a Deus, eles se encontraram em águas amargas. Eu e você sempre nos encontraremos com a amargura. Amém? Fala para o irmão do lado, amargura não é o fim, é uma transição. Só que toda transição é delicada e azeda. Você já mudou de emprego? Não é tão fácil assim. Você já mudou de cidade? Você já foi de uma igreja que mudou de pastor? Toda transição é difícil. Pode ser para melhor ou para pior, mas eu estou falando que a transição, o momento da transição não é fácil. E a amargura é um momento de transição. E aí, Moisés clama a Deus e aqui ele ensina alguns passos de como sair das águas amargas. Quem quer aprender a sair de águas amargas, de situações amargas e azedas da vida? Aqui dá um mapinha. A primeira coisa, fala para o irmão do lado, você precisa clamar a Deus. A Bíblia diz, então, versículo 25, então Moisés clamou ao Senhor. Querido, nunca tente fugir disso. Não peça ajuda para quem não tem poder de te ajudar. Porque quanta gente pedindo ajuda para todos, menos para Deus. Quanta gente abrindo o coração com todo mundo, menos para Deus. E quando a sua vida estiver azeda, não saia contando sobre isso para qualquer um. Porque existem pessoas que estão esperando essas palavras azedas para usar contra você. Existem pessoas que estão esperando você mostrar um sinal de fraqueza para dizer, olha quem é esse aqui, às vezes te prejudicar no trabalho, te prejudicar no ministério, te prejudicar na tua vida sentimental. Então, nem todo mundo vai ouvir o azedo da tua vida. E nessa hora você precisa ter intimidade com Deus e você pode falar, pastor, minha vida está tão azeda que eu não consigo orar. Eu não tenho vontade disso. Fala para o irmão do lado, olha bem no olho dele e fala forte, fala, meu querido, não é questão de vontade, é questão de sobrevivência. Sabe por quê? Porque todo mundo precisa de água para viver. E se você não quer que essas águas continuem azedas, você não tem outra opção a não ser se humilhar diante de Deus. E é por isso que a vida de muita gente é azeda, é amarga. Pois eles não querem se dobrar diante de Deus e eles acham que pode transformar águas amargas em doces com a própria força. Minha vida está difícil hoje, minha vida está complicada, mas eu vou sair dessa e não preciso desse Deus dos crentes. Meu irmão, isso é loucura. Primeira coisa, clame a Deus. Segunda coisa que ele nos ensina, fala para o irmão do lado, preste atenção nas dicas de Deus. Na quê? Mais forte, nas dicas. Olha o que a Bíblia diz. Moisés clamou ao Senhor. Por que ele clamou ao Senhor? Porque a água era amarga e o povo estava reclamando, amém? Clamou Moisés ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Deus não mostrou um pacote de açúcar, que seria o coerente. Mostrou uma árvore, pastor, uma árvore, o que
tem a ver com água amarga, nem eu sei. Eu não entendo. Deus fala, o povo está reclamando, está com sede, né? Olha aquela árvore. Você já teve uma situação difícil, você falou com alguém, eu quero ter uma resposta, tipo, nada a ver, você fala, cara, o que tem a ver uma coisa com a outra? O povo está com sede, Deus, aí, olha a árvore. Aqui entra uma lição. Olha para mim. Aquela árvore já estava ali antes de Moisés chegar. Aquela árvore já estava ali quando o povo começou a reclamar. Aquela árvore já estava ali quando Moisés começou a clamar. Ou seja, tudo que Moisés precisava estava ali. Só que sem a ajuda de Deus ele nunca teria percebido. A primeira coisa você clama a Deus. A primeira coisa você clama a Deus. E a segunda ele vai te mostrar algo que você não está vendo com os olhos normais. Vocês estão aqui? Amados, Deus não usa matemática para solucionar nossos problemas. Ele não usa lógica. Ele usa fé. E fé é ver em uma árvore a solução para a amargura de água. Quando Moisés começa a cortar a árvore, porque assim, ó, aqui que a Bíblia diz, que Deus mandou ele olhar para a árvore, ele joga a árvore na água. Ele não era o Hulk que pegava a árvore e jogava. Ele teve que fazer o que com a árvore? Agora olha a cena. Vocês são o povo, reclamões, eu sou Moisés. Não precisa rir, vamos fazer o contrário. Então vocês são Moisés, eu sou o povo. Então é melhor vocês serem um povo, vai lá. Começa a reclamar, começa a falar, cadê a água, cadê a água, vai lá. Você está morrendo de sede, você pede água e o seu líder vai cortar uma árvore. O que você vai pensar? Tipo, que retardado, meu líder. Eu pedi uma árvore. Não era uma cana, por mais que não fosse uma cana aquilo, né? Tipo, você está com sede, tô a cana. Não foi isso. Era uma árvore. A galera gritando, tô com sede, tô com sede. E ele lá. E não foi na terceira machadada. Ele já tinha uma idade. Foi cortando a árvore e o povo reclamando. O que estava acontecendo aqui? Deus estava trabalhando na obediência do povo. Era Deus dizendo assim, querido, quando você começar a parar de reclamar e começar a clamar, e aqui eu preciso abrir um parênteses, posso? Não vai dar tempo, deixa quieto. Tudo bem, então vamos lá. Qual é a diferença entre reclamar e clamar? É que reclamar, a diferença entre as duas palavras é que reclamar é precedido por RE, re ou ré. E você só usa ré quando você quer ir para... Eu e você, se quisermos avançar na vida e construir um futuro glorioso, precisamos parar de dar passos para trás e começar a olhar cada vez mais para frente. Porque no meio do processo, você lembra que Deus já te puxou para trás? Sim ou não? Lembra que Deus te pede para ir para o Egito? Deus já vai te puxar para trás. Agora você ir para trás sozinho já é uma questão de falta de sabedoria, amém? Deus já vai te puxar para trás. Não tenta ajudar Ele. E aí, enquanto você reclamar, você está puxando o freio de mão na sua vida. Mas quando você começa a clamar, isso vai instigar e desenvolver a sua confiança em Deus em relação ao futuro. E no caso da árvore que Moisés estava cortando, era Deus dizendo assim, Moisés, quando você parar de reclamar e começar, quando o povo parar de reclamar e vocês começarem a clamar a mim, eu vou te pedir para enxergar, para fazer algo que ninguém está fazendo. Eu vou te pedir para fazer uma coisa que pareça loucura aos olhos de todo mundo. E eu vou te mostrar uma coisa que ninguém viu. É por isso que a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para os seus filhos. Porque às vezes a solução dos nossos problemas está no nosso lado e a gente não vê. Estava acontecendo a mesma coisa quando Jesus cuspiu no chão para passar lama nos olhos do cego. É uma loucura, mas para alguém que clama ao Senhor nada é desprezado. A solução pode estar em todos os lugares. A solução pode vir das coisas mais simples. Fala para o irmão do lado, das coisas mais simples. Fala assim, Deus é um Deus simples. É que às vezes, a gente não precisa falar às vezes, mas é que às vezes, você não quer deixar Deus ser Deus. Quantas vezes eu estava orando aqui de madrugada e de repente, a
solução para algumas coisas, para alguns ministérios aqui da igreja vieram no meio da oração. A questão aqui não está na árvore. Eu não estou vendendo muda de árvore de Moisés aqui. Eu estou te falando que a questão não está na árvore, mas a questão está na obediência. E a sua solução pode estar debaixo do seu nariz, mas sem a ajuda de Deus, de repente você nunca vai ver. Meu irmão, olha para mim. Talvez até a sua vida sentimental pode ser mudada se você começar a clamar. Eu lembro que um dia eu estava em São Paulo, isso em 97, se eu não me engano, ou 96. 97. Eu querendo voltar para São Paulo, aqui estava tendo o El Ninho, acho que 98. Eu não lembro direito o mês, mas eu sei que eu estava voltando para São Paulo. E na época eu trabalhava com grafite. E eu estava grafitando uma loja, e no final, naquela época, a minha assinatura no grafite era uma latinha de spray. E quando eu saía o jato de spray, eu vinha, escrevia o meu nome. Eu lembro disso porque eu estava nessa parte do desenho. E de repente, pum, na minha mente, a imagem daquela gata. Veio a imagem da Viviane, mas o detalhe, ela tinha 14 anos. Né, na época a gente... não, 15. 14, porque a gente casou com 16, um ano tá 14. Meu irmão, eu sou um cara muito realizado no casamento, muito feliz. Só que, como é que Deus fez? Ele me mostrou uma coisa que estava debaixo do meu nariz, era desse tamanho, né? Às vezes eu vejo irmãos sonhando com a Gisele Bündchen. Nossa, eu vou casar com aquela mulher. E às vezes a irmãzinha está no lado dizendo assim: olha para mim, eu sou uma mulher de Deus, eu vou ser uma bênção na tua vida. E o cara está viajando, ele olha para o Senhor, você é só minha amiga, né? E ele fica viajando, qual é a mulher perfeita? Ele desenha a mulher no computador, fica criando lábio da Angelina Jolie, olho da Ana Paula Arósio, e fica meio que desenhando. E a irmã aqui, desesperada: sou eu, Deus já falou. Só falta a irmã chegar para ele e falar assim: ó, assim diz o Senhor, eu sou tua bênção. Já aconteceu isso. Meu irmão, às vezes a solução do nosso problema está no nosso lado. E você está olhando para tudo quanto é lugar, por quê? Nunca teve humildade de dizer assim: Deus, vou parar de reclamar um pouco. Me mostra a tua vontade. Qual é a tua vontade para a minha vida? E quando Deus mostra, fala: ah, pá, você está maluco. Essa? Deus, me dá uma com dente pelo menos. Meu irmão, não tem cor, não tem dente que a Raquel não coloque. Resumindo, Moisés não se acomodou com as águas amargas. Olha para mim. Ele não se acomodou e não se conformou enquanto não viu ela sendo transformada. Por que vocês estão olhando para lá e não estão olhando para mim? Por causa do quadro? Silvia, vira o quadro. Estou brincando, pode ficar assim. Olhem para cá, o quadro no final vai estar pronto. A mensagem de Deus está ministrando no teu coração. Ou está tão ruim assim? Presta atenção. Pay attention, please. Fala para o irmão do lado: você nasceu para transformar águas. O que é isso? Meu irmão, Deus quer que você seja um carregador da unção dele, um agente transformador. Onde há ódio, você precisa carregar o amor. Onde há morte, você precisa carregar a vida. Onde há desespero, você precisa trazer esperança. Agora, quando você não clama a Deus e não é sensível à voz dele, chega um cara desesperado para você: pô, cara, estou pensando em me matar. Você: pô, eu também. Eu lembro uma época, lá em Niterói, que a gente estava sendo curado no nosso casamento, e a gente brigava, e aí eu chegava na igreja, e eu já falei aqui, sempre no final do culto vinha alguém, e geralmente era, no dia que a gente brigava, já sabia, era alguém pedindo conselho na área sentimental. E o irmão falava assim: pastor, eu estou com vontade de matar minha esposa. Eu também. Mas nessa hora você tinha que pegar força aqui de dentro e falar: cara, ame ela, faça a diferença. Com esses conselhos Deus salvou meu casamento, glória a Deus por isso. Mas tem hora que a pessoa vem pedir conselho para você está pior que ele. Ah, eu vou sair do meu emprego, eu sou o único cristão lá. Eu vou, sabe, é uma opressão, estou sendo imprimido pelo diabo. Uma vez um cara estava desesperado, trabalhava num banco, e ele falou para os amigos dele, era tudo adolescente:
preciso sair do emprego, estou sendo imprimido lá. Aí o cara olhou e falou, cara, imprimido é uma folha que passa. Você deve estar sendo oprimido. Ele, não. Foi o mesmo cara que falou que queria ir de carro do Brasil na Europa. Aí pegaram um globo e disseram assim, olha só, que é Brasil, que é Europa, e esse azul é água. Dá para entender porque ele estava querendo ser imprimido, né? Fala para o irmão do lado, você nasceu para transformar situações, para ser um agente de transformação, para não se conformar com águas amargas. Você está entendendo? Meu irmão, você nasceu para isso. Você nasceu para ser um cara que eu posso até viver no meio de águas amargas, mas eu sei que um dia isso vai mudar. É o cara que olha, o cara pode até nascer numa família bem humilde, ele fala, cara, pode ninguém ter feito faculdade, eu vou fazer. Pode ninguém ter passado naquela empresa, eu vou passar. Pode ninguém ter dado, toda a minha família se separou, eu vou ter uma mulher só, até você vou ficar velhinho com ela. Amém? Essa é a ideia. Outra lição. Tô acabando. Tô não. Fala pro irmão do lado, essa aqui é forte, tá? Ela é tão forte que eu acho que eu vou pular essa lição, porque é muito forte para vocês. Vocês não vão ficar bravos comigo? Não? Mulheres? Homens? Eu ia falar intermediários. Queridos, fala pro irmão do lado assim, fala, Moisés entendeu o poder do trabalho em equipe. Essa é para aqueles, olha para mim, essa é para aqueles que vivem dizendo, se você quer que algo seja bem feito, faça você mesmo. Já ouviu alguém falando isso? Já falou isso? Isso é para você, para mim. Essa é para você que não admite erros. Essa é para você que acha que todos precisam nascer sabendo das coisas. Êxodo 17, versículo 8. Presta atenção. Meu irmão, essa viagem foi bênção. A mensagem foi um pouquinho cada dia da mensagem. Eu abri o computador e pensa em Deus falando. Êxodo 17, 8 em diante diz, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens e saia e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, Arão e Ur subiram ao cimo do monte do outeiro. Vamos lá. Queridos, se você quer ser alguém realmente que faça a diferença e quer construir um futuro glorioso, você precisa aprender a trabalhar em equipe. Escute, eu vivo o meu trabalho, a minha missão é no meio eclesiástico. Então eu vivo com muitos pastores, eu ouço muitas histórias. E aqueles pastores que eu conheço que não sabem trabalhar em equipe, que não sabem delegar funções, acabam vendo o resultado do impacto, no impacto dos seus trabalhos e no tamanho de suas igrejas. Amado, até porque Deus não vai dar um crescimento a um pastor, a um líder, que não consegue pastorear e cuidar de uma quantidade razoável de vidas. E isso se reflete em todas as áreas. E eu e você precisamos aprender a trabalhar em equipe. Fala para o irmão do lado, porque sozinho eu posso ir mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Amém? E Moisés está indo rumo a uma terra prometida. E ele aprende o peso de uma liderança, porque ele entende que uma liderança tem que carregar um peso. Qual o peso? Ele tem que aprender a lidar com oposições do próprio povo e do inimigo. Uma lição: quando você se levanta para ser um líder, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar, você levantou, não é só a concorrência que é o teu inimigo. Às vezes o cara do teu lado quer puxar o teu tapete. Às vezes os caras da tua própria equipe estão montando um cerco para te derrubar. Vocês estão aqui? E Moisés, ele está aqui aprendendo a lidar com a oposição do próprio povo e dos inimigos. O povo reclamando, aí chega um tal de Amaleque. Quando Amaleque vem atacar o povo, Moisés, ele não fica assim, qual é, meu irmão? Eu já tenho a direção de Deus, eu estou aqui com esse povo, você ainda vem aqui me encher, para com isso. Mas, olha o que ele faz. Ele tinha pessoas capacitadas para cada área. Presta atenção, por favor, nessa mensagem. A primeira coisa, repita comigo, ele chama uma pessoa
que conhecia o povo. Versículo 8 diz: então veio Amaleque e pelejou contra Israel, e ordenou Moisés a quem? A Josué, escolhe homens. Ele chega a Josué e pede assim: Josué, escolhe guerreiros para vir guerrear. Por quê? Duas respostas: ou Moisés era preguiçoso, ou ele não conhecia o povo. Por que ele não conhecia, irmãos? Moisés estava guiando, não era 6.000 pessoas. Se eu não me engano, 1,5 milhão, eu não lembro a quantidade certinha, mas era mais de 1 milhão de pessoas. Tá? Outra, era 1 milhão de pessoas andando no deserto e não tinha banheiro público, não tinha banheiro químico, alimentação, toda a organização, toda a logística. Moisés era o cara. Então ele não tinha tempo de descer no meio do povo e chegar e dizer assim: oi, tudo bem? Meu nome é Moisés, qual é o seu nome? Leandro. Oi, Leandro, tudo bom? Como está a sua casa? Ok. Bem. Oi, como é seu nome? Fran. Oi, Fran, tudo bom? Sou Moisés. E aí, como é teu nome? Renan. Oi, Renan, tudo bem? Cabelinho estranho, hein? Eu sou Moisés. Ele não tinha tempo para isso. Vocês estão aqui? Ele estava nas mesas, gerenciando a multidão. Mas ele tinha um cara que estava olhando o povo. Ai. Gente, vocês estão aqui, eu estou conversando, Shaina, galera, vocês estão aqui, estão prestando atenção? É importante isso. Quem aqui quer ser usado por Deus realmente? Ser uma pessoa como Moisés, alguém que transforma uma geração, que se dá como exemplo, fala assim: quando você morrer, a pessoa possa olhar no teu túmulo e falar: esse cara fez algo na minha vida, essa pessoa mudou a minha história, mudou a história do bairro, da minha casa. Alguém quer ser uma pessoa assim? Meu irmão, então você não pode fazer as coisas só quando o seu líder está vendo, o teu chefe está vendo, ou o teu pai está vendo. Porque, olha a situação. Olha que parada louca. Moisés está lá, resolvendo assuntos burocráticos. Estoura a guerra. Tinha um monte de guerreiro no meio. Mas tinha gente que estava agindo como criança no meio, porque ele falava assim: quando Moisés aparecer, eu vou mostrar que eu sou um guerreiro. Eu vou mostrar o tamanho dos meus bíceps, eu vou mostrar como eu corro rápido, eu vou mostrar como é que eu subo em parede rápido, como eu atiro bem. Mas Moisés nunca ia ver o povo. Mas no meio do povo tinha um cara que ninguém sabia quem era, só olhando o povo. E quando Moisés chega e fala assim: Josué, escolhe o povo, Josué não demora dias, ele começa a falar: você vem, você vem, você vem, você vem. Por quê? Tinha um olheiro de Moisés no meio do povo. E meu irmão, sempre há um olheiro de Deus na nossa vida, chamado anjo do Senhor, que está em tudo quanto é lugar. E nessas, como o povo que diz que quer ser guerreiro se perde, porque ele começa a agir de uma maneira contrária quando o seu líder não está perto. Porque o que conta para Deus são as suas atitudes quando não há nenhuma autoridade por perto. O que levou Davi a ser o que foi, foram as atitudes que ele teve quando seu pai estava longe. Eu vou te fazer uma pergunta: como é que você age na sua casa, quando você que mora com seus pais, como é que você age na sua casa quando seus pais não estão lá? Como é que você age quando o seu chefe sai do departamento? Pastor, quando meu chefe sai, eu abro o Facebook, eu converso com todo mundo. Fala para o irmão do lado: seu chefe paga pelo seu trabalho, não para ficar no Facebook. Então olha para mim, se ele te paga pelo trabalho e você fica mais pro Facebook, então você está roubando ele, certo? Você é o quê? E o ladrão tem parte com Deus? Pode frequentar uma igreja, mas vai ter um dia que você vai chegar a Deus. Eu frequentei o Bola de Neve, falou: nem te conheço, cara. Vocês estão aqui? Então a pergunta é: se você quer conhecer uma pessoa, você que é empresário, quer conhecer um cara no trabalho, sai e veja se a produtividade é a mesma. Se não é, dá um toque para ele, investe em crescimento, se não adiantar, troca de funcionário. Porque uma pessoa que vai fazer a diferença é aquela que quando o chefe sai, ele fala: Deus, eu sou o mesmo. Como é que você age quando o seu pastor não está perto? Como é que você age quando a sua esposa ou o seu esposo não estão perto? Pergunta, como é que você age quando você está sozinho na frente do computador? Porque nessa hora você pode dizer assim: não tem ninguém me vendo, e tem um olheiro de Deus, você não está vendo. Tem um
Deus assim dizendo: puxa, cara, você tem maior potencial. É por isso que você vê um monte de gente com talentos incríveis e nunca são usados por Deus, sabe por quê? Porque na escondida, na escura, no escurinho do cinema, ele se mostra quem é. Então, no aperto, você não consegue desenvolver a sua capacidade, você demonstra que você é. Já vem para fora. E na escuridão é a mesma coisa. Vocês estão aqui? Fala para o irmão do lado. Pequenas atitudes fazem toda a diferença para Deus. E amados, nós estamos no meio de uma batalha. Deus tem olhado para as nossas atitudes, se nós somos realmente guerreiros ou se nós parecemos como guerreiros. Nessa história, você não pode parecer e dizer que é um guerreiro. Você precisa ser um guerreiro, é igual uma dama. Eu falei à tarde sobre isso. Os caras que vieram do mundo, que gostavam de chavecar a mulher, sabe que quando você chegava numa mulher, a primeira palavra, a primeira frase da mulher, você já se ligava. A mulher não precisava dizer: eu sou uma dama. A primeira frase dela você já fala: meu, não dá para chegar perto. Porque uma mulher que fala: eu sou uma dama, no fundo está querendo se defender de alguma coisa. É a mesma coisa um líder. Eu sou um líder, eu sou um guerreiro, eu sou um homem de Deus. Meu irmão, fala nada não. Homem de Deus não fala, age. Mulher de Deus não fala, ela é. Amém? Ela é em qualquer lugar. Então assim, estourou a guerra. Eu sou de Deus, hein? Eu sou de Deus, hein? Eu sou de Deus. E começa a fugir da guerra. O guerreiro, ele fala: ô, cara, tô aqui, ó. O que tá rolando? Tá rolando uma guerra? Tô aqui, cara. Então, no dia que você disse para Deus assim: eis-me aqui, eu vou te servir para sempre, foi mandado um e-mail lá para o inferno, com a sua foto, com a sua localização, com as suas características e com detalhe, com as suas maiores falhas. E ele vai potencializar suas falhas. É por isso que no mundo, você corria, por exemplo, o homem, corria atrás de um monte de mulher, não conseguia ficar com ninguém. O cara se converte. Já aconteceu isso? Eu, ao contrário, a menina com o homem, mas o cara se converte. As mais top começam a mandar: oi, Gá. Gá é gato. Tudo bem? Estive te olhando esses dias. Eu fiquei atrás de você 15 anos. Acabei de me... Tem uns que falam assim: oh Deus, posso me desviar uma semana? Por quê? Porque o diabo, ele vai explorar suas falhas. Chegou um e-mail para ele. Chegou assim: opa, e-mail. Ih, mais um se converteu, vamos ver. Ah, fulano mora em Curitiba. Onde é Curitiba? Ah, capital do universo, tudo bem. Pá, começa a falar. Ô, demônio 37. Sim, senhor. Chega aqui, vagabundo. Lá é tudo muito educado, né? Tá vendo esse senhor aqui? Mora lá em Curitiba. Curitiba, senhor. Então, vai lá. E é o seguinte: o cara tem problema com pornografia. Vai pra cima. Sim, senhor. Quem? Tudo, né? E vazam. Meu irmão, o guerreiro, quando chega essa luta, ele fica, o que não é guerreiro fica desesperado. O guerreiro de verdade, ele enfrenta o que for necessário, o inimigo que for, a dificuldade que aparece. Agora, quando você só fala que é um guerreiro, olha pra mim, tô quase acabando. Quando você só fala que é um guerreiro, tudo na sua vida se torna difícil. Tudo é pesado. Ai, quando é que essa luta vai acabar? Como é difícil não cair na pornografia. Como é difícil. Fala pro irmão do lado: não é difícil ser santo. Sabe por quê? Porque a sua vida, ela é assim, ó. Olha pra minha mão esquerda aqui é a vida espiritual e aqui é a vida carnal. Quem você alimentar mais vai guiar a tua vida. Então se você alimenta mais a carne, como é difícil andar com Deus. Mas quando você começa a abrir mão da tua carne e forçar o teu espírito a crescer, ter vida com Deus, você começa a ler mais do que o normal, orar mais do que o normal, chega uma hora que vai ficar 50-50. E aí você pode fazer ou não pode. Mas vai chegar uma hora que você continua. E aí vai passar por uma situação mais ou menos assim. O cara olha pra você do trabalho e fala: ô, você viu aquela gata, te deu uma bola. Pô, sério, nem vi. Você acaba não se ligando nas coisas. Tua mente muda. Teus princípios, tua vida espiritual não é difícil. Está assistindo, entra uma pornografia na TV, você muda como se fosse a coisa mais normal. Não fica aquele... Não fica. O cara muda e muda.
Agora, quando a carne está aqui em cima, ele passa, Deus, só para eu orar por ela. Aí ele tira. Não, mas tinha alguém junto, Deus. Quem é o cara? Eu vou orar por ele também. Não, mas Deus, eu tenho que orar pondo a mão. E me ensinaram a orar com os olhos abertos. Tudo se torna pesado, é um fardo. Conhece alguém que reclama de tudo? Conhece alguém que tudo, sabe, que nunca tá bom para ele? Cuidado, porque você acabou de descobrir que esse é alguém que quando você mais precisar, ele vai te deixar na mão. Moisés dá uma tarefa para Josué. Josué, escolhe os guerreiros. Ele sai e escolhe. E se ninguém fizesse o papel aqui, eles estariam mortos. Se Josué não escolhesse os guerreiros, eles morreriam. Se os guerreiros não lutassem, eles morreriam. Esse é o trabalho em equipe, querido. O diabo luta para acabar com a unidade, com o trabalho em equipe. Você sabia que para você estar aqui agora me ouvindo, quem está me ouvindo, diga amém. Pessoas oraram, pessoas limparam a igreja, alguns ensaiaram, outros, sabe, receberam você na porta da igreja. Alguns estão gravando a mensagem. Os que estão aqui cuidando dos bastidores, os que estão cuidando das finanças, os que estão cuidando da segurança do culto, os que estão cuidando das crianças, os que estão fazendo inúmeras coisas para a gente conseguir estar aqui. Trabalho em equipe. Agora eu quero te dizer o seguinte: se você acha que a palavra mexeu com você, essa é a pior parte. Moisés olha para a cara para Josué. Josué, preciso que você escolha os guerreiros. Josué vai lá e escolhe quem já era guerreiro mesmo. E Moisés não para. Olha o que a Bíblia diz. Ele chamou Arão e Hur e foram orar no monte. Moisés entendeu algo. Existem momentos, querido, olha para mim, que você precisa estar sozinho com Deus. Existem momentos que você precisa colocar um CD, um DVD de adoração e pirar com Deus sozinho. Isso é nosso alimento. Mas existem momentos onde você precisa de parceiros de oração. Parceiros que você possa dividir a carga. A Bíblia diz que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Isso não está falando só de casamento, está falando de amizade. Amados, é por isso que eu fico pegando no pé de alguns para estarem comigo de madrugada aqui orando na igreja. Sabe o que Moisés entendeu? Quando ele leva Abraão e Hur, a Bíblia diz que os braços dele, porque quando ele erguia o braço, o povo vencia. Quando ele abaixava o braço, o povo perdia. Aí ele levou 2 caras e falou: meus braços vão cansar. Aí os 2 ficaram erguendo o braço dele e eles venceram a batalha. Sabe o que Moisés se ligou? Tem momento que eu estou no monte sozinho, mas tem momento que eu preciso de caras do meu lado para me dar suporte. E nessa hora que os braços cansam, presta atenção, gente. Está todo mundo aqui? Na hora que os braços cansam, quem é que vai erguer os seus braços? Aqueles que não vem a hora de colocar na internet: meu líder está com o braço cansado, não falei? Aqueles que querem explorar suas fraquezas. Aqueles que estão ao seu lado só para poderem falar da sua vida por suas costas. Frequenta a casa do pastor só para poder falar: nossa, você viu que o pastor comprou? Você viu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Como o pastor sofre com isso, queridos. Pois pastor é alguém rodeado de pessoas. Estava vindo hoje de Brasília para cá, um menino me parou no aeroporto. Falou: pastor Bigardi, falei, eu sou lá de Rondônia, te acompanho pela internet. Falei: caramba, cara, você está longe de casa, hein? E sabe, amados, o pastor, ele conhece muita gente, rodeado de pessoas. As pessoas conhecem ele, tudo bem, mas ao mesmo tempo são poucos que chegam de baixo e falam: deixa eu erguer teu braço, cara, tá meio cansado. Poucos querem dizer o seguinte: eu te reconheço como pastor, eu te reconheço como homem de Deus, mas eu te reconheço como ser humano. Pastor, quando você estiver cansado e quiser tomar um café e assistir o Wolverine, vamos lá. Ou seja, falar de nada com nada. Assistir ficção científica, Fantástico Mundo de Bob, Mr. Bean. Meu irmão, eu saio desse mundo assistindo o Mr. Bean. Ei, meu filho, a gente dá umas... Tem gente que não gosta, mas quem gosta, já assisti aquele filme A Viagem de Mr. Bean umas 200 vezes. Tive uma viagem esses dias e no avião não tinha TV. E eu baixei esse filme no iPad. Nossa, 3 vezes assistindo. Tô com o filme na cabeça.
Sabe, amados, a Bíblia diz que em Êxodo 17, versículo 11, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava, Amaleque prevalecia. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos um de outro e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Sabe, amados, vocês estão aqui? Tem hora que até os heróis da fé precisam de ajuda. E a ajuda não se dá quando todo mundo grita: eu sou membro da igreja tal, pastor, é nóis, hein? A ajuda se dá quando você investe tempo orando pelo seu líder. Quando alguém investe tempo orando por você. E eu quero fazer uma pergunta: quantos, não precisa levantar a mão, quantos de vocês se lembram de seus pastores em suas orações? Ou melhor, vocês se lembram que eles existem? Ou você só se lembra no domingo? Ô, Bigardi, e aí, Bigardi, tudo bem? Vocês se lembram que nós temos um pastor chamado Apóstolo Rina, que tem uma esposa e 3 filhos? E é nessa hora que os guerreiros estão espalhados e que os olheiros de Deus estão olhando. Porque é nessa hora que nós vemos quem é quem. Porque posso te falar uma coisa? Existem pessoas que nunca nos deram um abraço, porque não tem tempo para ficar nessa fila, nunca nos viram, mas todas as noites nos abraçam em oração. Todas as noites se conectam com Deus e falam: Deus, eu tenho um pastor, ajuda ele. Quando ele estiver com o braço cansado, quando o pastor Sal, o pastor Acário, o pastor Cacá, a pastora Claudinha estiverem cansados, Deus, nós estamos aqui. Às vezes você nunca vai conhecer, nunca vai dar um abraço, mas talvez, amado, o que Deus olha e fala assim: cara, você é um guerreiro. Uma vez eu fiquei sabendo de uma historinha de um pastor que chegou no céu. E aí ele chegou no céu e chegou uma senhora da igreja dele, daquela senhora que ele não sabia nem o nome, que ela estava no último banco da igreja. Aí o anjo foi distribuir o galardão. Tinha 2 coroas, uma grande e uma pequena. O pastor olhou para a grande e falou: caracas, eu mereci mesmo, hein? Eu abri várias igrejas, eu era o cara. Quando ele chega, Jesus dá para ele a pequenininha. Aí ele fala: Jesus, tem alguma coisa errada. Eu era o pastor. Aí Jesus falou: meu, você tem que estar alegre de estar ganhando uma. Mas se não fosse ela, toda madrugada orando por você, você não seria 1/3 do que é. Eu conheço ela. Eu te conheço, você é meu filho, você está aqui. Mas ela te sustentou e você nunca soube o nome dela. Meu irmão, os guerreiros não são os que pregam, são os que estão no lado segurando o braço. Os guerreiros são aqueles que falam assim: cara, eu não vou perder tempo reclamando de algo, eu vou gastar minha vida intercedendo por algo. Porque, querido, quando Deus te mostra uma dificuldade na igreja, o teu papel é trazer a solução. Alô? Toda igreja tem defeito. No dia que se ela não tinha defeito, quando você entrou o primeiro defeito. Entendeu? Eu também, toda igreja tem defeito, mas às vezes Deus te mostra um negócio que fica gritante. Por quê? Porque Ele te deu capacidade para trazer a solução. Pastor, eu vi uma situação meio chata, mas eu acho que dá para a gente fazer isso e isso para melhorar aquilo. Vocês estão aqui? Tem gente que não vê um negócio, sabia, essa igreja está derretendo já essa bola de neve. Demorou. Sabe, amados, existem pessoas que levantam os braços dos seus guerreiros. Sabe como isso chega para Deus? Um aroma suave e agradável. É por isso que tem gente que está numa salinha de intercessão agora orando e não pegaram o culto. Você vai sair daqui abençoado, falando: nossa, que louvor, que palavra. Os caras não sabem nem que música tocou. E quando acabar o culto, eles vão estar mais cheios de Deus que você. Porque eles estão intercedendo, dizendo: Deus, levanta o braço do Bigade e toca no coração do povo. Eles se conectaram a Deus. Moisés, ele chamou parceiros na administração, parceiros de guerra, parceiros de oração. Então o que eu quero que você entenda: não tente, fala para o irmão do lado, não tente, mais forte, não tente vencer sozinho a guerra. Meu irmão, você não é o super-homem espiritual, você não é a Mulher Maravilha. Nossa, essa é antiga, hein? A Batgirl. Nossa. Porque você não sabe fazer tudo. E alguém que sabe fazer o que você não sabe está no teu lado, dizendo: me dá uma chance, cara, para te ajudar. Me dá uma chance para aliviar o teu cargo. Meu irmão, existem 2 linhas de liderança. A linha que diz o seguinte: quando você é fraco numa coisa, aprimore o que você é fraco para ser um líder melhor.
e a linha que eu acredito e que eu sigo, que é: quando você é fraco numa coisa, delega e seja forte no que você é, e melhore o que você é forte. Então, às vezes os braços do pastor se cansam por duas coisas. Primeiro, porque ele não consegue delegar, e ele não consegue ver as dicas de Deus, as árvores, as pessoas que sabem fazer coisas que ele não sabe. Meu irmão, tem coisa que eu não faço nessa igreja. Eu nem sei o que está rolando. Eu nunca preguei no NV, eu nunca preguei no Mergulhando, eu nunca filmei, eu nunca fiz um monte de coisa, porque existem pessoas que estavam no meu lado dizendo: deixa eu te ajudar, cara, deixa eu te ajudar, joga na minha que eu seguro a onda, joga na minha. E quantos pastores estão cansados, tendo ataque do coração, quantos líderes morrendo fisicamente, porque não tem sensibilidade de olhar para a árvore e pegar a parte fraca. Faz isso então, eu vou ser bom no que eu preciso, ser um Moisés da vida, eu vou administrar a parada. Vocês estão aqui? Sabe? Sempre vai ter alguém que sabe fazer o que você não sabe, para aliviar a tua carga. Aprenda que nem todo mundo, que nem todos estenderão as mãos. Nem todo mundo vai ser chamado para pregar, para estar na frente, erguendo a mão e todo mundo vê. Mas todo mundo foi chamado para segurar a mão desses. Amados, eu não sou o apóstolo do Bola de Neve. Eu não recebi a visão dessa igreja. Quem recebeu foi o meu pastor. Mas a minha visão se completa quando eu cumpro a visão que Deus deu para o Rina. Então, fala para o irmão do lado: não queira ser quem você não foi chamado para ser. Porque se você não consegue sustentar as mãos de alguém, como é que você vai ser aquele que vai levantar as mãos? Se você nunca fez algo, como é que você só pode dar o que tem, irmão? Tem muita gente com muito talento sentado na igreja, muito talento. E Deus falando assim: filho, enquanto você não aprender a sustentar a mão daquele menino careca, de óculos, esquisito, tudo bem, mas hoje ele é o teu pastor, eu nunca vou te fazer erguer a mão. Meu irmão, até hoje, eu tenho uma igreja grande, quase todos os dias eu oro pelo meu pastor e falo: Deus, mantenha a mão dele erguida, porque quanto melhor ele tiver, o reflexo bate aqui. Sabe quem? Sempre haverá aqueles que foram chamados para a guerra. E quem são? Os que guerreiam e ninguém fica sabendo de seus nomes. Sabe, amado, muita gente quer pregar. O louvor. Todo mundo me ouvindo, Tati? Olha para mim, todo mundo aqui, presbíteros. Quem não tiver nesse seminário de santidade, nem que eu faça o louvor com o David Keelan aqui, com o CD do David Keelan. Porque todo mundo quer tocar, todo mundo quer cantar, todo mundo quer pregar, mas poucos querem segurar a mão. E nesse seminário eu quero que vocês aprendam isso, porque uma coisa é cantar, outra coisa é adorar. Uma coisa é pregar, outra coisa é trazer a glória. Vocês estão aqui? Para terminar, para passar a régua de hoje, porque vai ter a número 4, a 5, a 6, e na 6 vai ter a dica que vai ter a 7. Velozes e Furiosos 6, no finalzinho ele falou: ó, vai acontecer algo. 10ª lição de Moisés. Fala para o irmão do lado: Moisés entendeu o poder de uma história escrita pelo dedo de Deus. Meu irmão, uma coisa é você escrever a história. De Moisés até Jesus, 2000 anos. De Jesus até nós, 2000 anos. Quantos anos se passaram? Ô gente, você pode ser mal de geografia, mas nessa você tem que saber. Vamos lá. De Moisés a Jesus, 2000. De Jesus até nós, 2000. Quantos anos? E de quem a gente está aprendendo? Um cara que viveu há 4.000 anos antes de nós. Quando você morrer, o que vão dizer de você? Ainda bem que foi, graças a Deus. Vixe Maria. Ou vão dizer: meu, esse foi o cara. Moisés, ele impactou tanto que até hoje nós estamos aprendendo com ele. Então, uma coisa é você escrever a tua história, outra coisa é Deus escrever a história dele através de você. Versículo 14, capítulo 17, versículo 14, estamos acabando. Disse o Senhor a Moisés: escreve isso para memória no livro e repete a Josué. Ei, Josué estava no meio da guerra e Deus falou assim: pega tudo que eu estou te ensinando, põe num livro e repete para ele. Ou seja, Josué, um dia eu vou morrer. Josué! Alô, tem Josués aqui? De novo então, Josué! Um dia eu vou morrer. Nunca se esqueça que quem está escrevendo essa história é Deus.
Bigard! Ai! Nunca se esqueça que eu sou o pastor. Nunca se esqueça que quem está fazendo coisas na Bola de Neve Curitiba, e isso agora, com uma igreja pequena dessa, quando a gente estiver no estádio, no ginásio, no estádio, imagina. Ei, não se esquece que eu te dei a visão lá atrás. Eu cumpri, mas o pastor sou eu, a glória é minha. Então, ele está querendo dizer assim: Josué, lembra do teu passado? Moisés, ele foi aprendendo e foi construindo um futuro glorioso. Aí Deus lhe pede para que escreva as lições em um livro, porque precisamos gravar o que aprendemos e passar essa lição adiante. Você percebe que a direção de Deus foi que Moisés repetisse a Josué. Ou seja, Deus tem pressa. Olha para mim, é para acabar essa. Deus tem pressa. Ele não pode ficar tendo que ensinar sempre as mesmas lições para todo mundo. Ele precisa de pessoas sábias. Tem algum sábio aqui? Tá bom, então o que é sabedoria? Sabe o que é sabedoria? É aprender uma lição e não cair no mesmo erro. 20 anos caindo, 20 anos no mesmo erro, 20 anos. É ensinar as pessoas a não errarem o que você errou, querido. Hoje em dia nós não vemos isso. Vemos pessoas que tomam decisões sabendo que vão se dar mal. Exemplo, o cara sai de uma igreja em rebeldia, abre outra, se explode, depois de alguns anos, só bagunça na vida dele. Alguém que está na igreja que continuou, viu toda a história. Um dia se viu na frente de águas amargas, ficou triste com o pastor. Vou fazer a mesma coisa. Ele é alguém sábio ou um ignorante? Claro que é um ignorante, porque ele viu o que aconteceu com o outro. A história já foi escrita. Já foi dito, cara, olha o que vai acontecer. Adultério, a Bíblia diz, é só quem comete adultério, só um louco que comete um adultério. O cara já viu. Ele viu todo mundo se estrepando. Ah, vou ver no que vai dar. Meu irmão, isso é sabedoria ou ignorância? Sabe como se chama isso para Deus? Fala para o irmão do lado, memória curta. Deus quer que antes de errarmos, nós possamos trazer à memória as pessoas que fizeram o mesmo que a gente tenta fazer e ver no que deu suas histórias. Posso te falar? Para todo pecado, existe alguém que já fez e se deu mal. Você já ouviu falar. O problema é memória curta. Fala para o irmão do lado, com Deus não se brinca. Sabe, amado, você vai receber o fruto dos seus atos. Se eu tivesse obedecido meu pai em algumas áreas, principalmente quando ele dizia, não compre o carro tal, não faça assim, talvez eu não teria andado tanto tempo a pé. Eu e você estamos escrevendo uma história em Curitiba linda, quem crê nisso? Mas uma pergunta, você está gravando o que tem aprendido? O passado tem te lembrado de como caminhar no presente? Ou você nunca larga o passado? É o mesmo erro. Passa 10 anos, você está bem. Pô, mas você lembra aquele problema? Lembro, já venceu? Não, é o mesmo. Fala, cara, 10 anos se passaram. Fala para o irmão do lado, Deus tem pressa. Pastor, como é que alguém não larga o passado? Fazendo as mesmas besteiras que já fez antes e que de alguma maneira não consegue abrir mão delas. Eu e você precisamos entender alguns princípios. Aprenda a ser um agente transformador. Você nasceu para transformar águas amargas em águas doces, amém? Também, fique esperto com as dicas de Deus. Tem árvores no teu lado. Tem coisas. Às vezes Deus dá direções para pessoas que parecem tão ridículas. O cara está desempregado, às vezes a pessoa fala assim, Deus fala, vai vender sorvete. Ele, pô Deus, eu não vou me humilhar. Aí o outro tem a mesma visão, começa a vender o sorvete, daqui a pouco vira, monta uma franquia, fica famoso, vende a franquia para o mundo todo. Sempre que você pedir um milagre, Deus vai te dar uma ideia. E essa ideia vem em forma de árvore, não vem um manuscrito, vai vir, olha a árvore, vai cortar, daí eu faço um milagre. Alô? Aprenda o poder do trabalho em equipe. Não queira fazer as coisas sozinho. Não tente sair das frias da sua vida sozinho. Seja humilde, peça ajuda. E terceiro, lembre-se que Deus está escrevendo uma história na sua vida. Antes de fazer algo, veja alguém que fez o que você tenta fazer e veja o que deu na vida dele. Aprenda, fala para o irmão do lado, aprenda com o seu passado. Não viva grudado nele. Amém? Feche seus olhos e abaixe sua cabeça um pouquinho.
Queridos, nessa noite, se você entrou aqui hoje pela primeira vez, eu quero te dizer que Deus te atraiu a esse lugar porque Ele tem uma história na tua vida. Ele quer escrever uma história através da tua vida. Mas Deus, Ele nunca vai usurpar a tua vontade. Ele nunca vai fazer algo que você não deixe Ele fazer. Se nessa noite você quer começar a andar com Jesus Cristo, eu quero te dizer que é a melhor coisa que você vai fazer na tua vida. Porque todos esses princípios são válidos quando você anda com Ele. Se não, você acabou de ter uma aula aqui. E a aula não escreve história. A aula pode te dar inteligência, mas sabedoria é andando com Deus. E se você quer andar com Ele, se você quer escrever uma história diferente, se você entrou aqui hoje meio afastado de Jesus, pastor, eu não estou afastada, mas eu nunca conheci Ele, ou eu conheci e estou afastado, eu quero te dar a liberdade para ser livre. E o que é ser livre? Uau, é largar o passado, viver uma nova história. Pastor, eu quero isso. Se você quer, de olhos fechados, eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Eu não vou pedir para você ficar em pé. Isso é muito pessoal. Mas eu quero pedir para você levantar a tua mão comigo. Se você quer entregar a sua vida nas mãos de Jesus e dizer: Senhor, eu quero ser um agente transformador. Eu quero viver tudo isso que esse pastor está falando, mas para isso eu preciso andar contigo. Então, seja sensível à voz de Deus. Ande com Ele. Levanta a sua mão direita comigo, eu quero fazer uma oração. Diga assim, você que está com a tua mão erguida. Diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão, eu te peço perdão, porque até hoje eu escrevi a minha história. eu escrevi a minha história. Eu não fui sensível à tua voz, Eu não fui sensível à tua voz, mas eu me arrependo mas eu me arrependo e declaro e declaro que esse Cristo que esse Cristo que nasceu, que nasceu, cresceu, cresceu, morreu morreu e ressuscitou ao terceiro e dia, ressuscitou ao terceiro dia. esse Cristo, Esse a partir de hoje, será será o meu Deus, o meu Deus, o meu Senhor, o meu Senhor, o meu amigo, o meu amigo, aquele aquele que vai guiar que vai guiar a minha vida, a minha vida para todo sempre. para todo sempre. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eis-me aqui, eis-me aqui, me recebe me recebe e me ensina a andar contigo. a andar contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Pai Jesus. querido, essas vidas, essas mãos erguidas precisam tanto do teu toque. E eu te peço, Espírito Santo, sopra na vida deles, sopra a vida, dá experiências a eles sobrenaturais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.